Boa noite, mulheres Shine. Graça e paz. Que prazer estar aqui com vocês nessa noite, para nós compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem plantado no nosso coração nesse tempo. Trago um abraço do pastor Rafael para vocês. Esse final de semana, encontro com Deus. Geralmente, quando nós vimos, nós sempre viemos juntos. Ainda que seja o outro que vai ministrar, a gente está sempre acompanhando um ou outro. Hoje ele não pôde me acompanhar, mas mandou um abraço para todos vocês. E está lá servindo ao Senhor também no encontro com Deus. E nessa noite eu queria sim compartilhar uma palavra do Senhor com vocês. Em março eu estive aqui na conferência Shine. Quantos estiveram aqui na conferência Shine? Ah, quase todo mundo, que bênção! E naquela oportunidade teve um momento de bate-papo, teve um TED Talk. E eu lembro que uma das perguntas que foi feita durante esse TED Talk era: o que era ser uma mulher Shine? E naquele dia eu comentei algumas coisas sobre o que o Senhor tinha colocado no meu coração a respeito do que é ser uma mulher Shine. E eu quero dar continuidade ao início daquele TED Talk de março, para nós compartilharmos mais um pouco sobre o que é ser uma mulher Shine, ou melhor, o que é resplandecer na presença do Senhor, o que é nós não perdermos o nosso brilho. Porque não sei se vocês sabem, mas a palavra Shine significa exatamente brilho, luz. E eu creio que nós, como mulher Shine, nós somos sal da terra, mas nós também somos luz desse mundo. E nós temos esse papel de resplandecer. Mas existe um texto muito específico na palavra de Deus que vai falar sobre brilho, sobre resplandecer, sobre esse shine. E eu queria compartilhar com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 7. A palavra do Senhor nos diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que devanecente. Não será o mistério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação à glória insuperável. E se estava se desvanecendo, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois hoje mesmo esse véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. De tal fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os corações. Mas quando alguém se converte, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito está, ali é liberdade. Pois todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é Espírito. Aleluia! Esse texto, queridas, está fazendo referência a uma outra passagem que nós vamos ler daqui a pouco. Vai mencionar um episódio quando Moisés sobe ao Monte Sinai para ter um encontro com Deus. Apesar de Deus ter chamado todo o povo de Israel para esse encontro, o povo não quis subir, temeu quando viu o monte fumegando.
E Deus queria falar a todo o povo. Eles falaram: não, Moisés, vai só você lá e só você escuta e você traz para a gente aquilo que o Senhor deseja. E Moisés foi até o monte, teve ali um encontro com o Senhor. E o Senhor escreveu a lei dele nas tábuas. E quando Moisés desceu com as tábuas do testemunho, ele não sabia, mas o rosto dele resplandecia. O rosto dele brilhava. E nesse texto, quando nós lemos aqui no texto de 2 Coríntios, Paulo está justamente fazendo paradoxo entre esse texto e a nova aliança. Ele vai falar do resplendor, do brilho que havia no rosto de Moisés, que mostrava aquele momento onde Deus tinha estabelecido uma aliança com seu povo com base na lei. Mas ele vai dizer que a glória, ou seja, o resplendor, o brilho da nova aliança, ele é muito mais excelente do que aquele que existia na primeira. Porque diferente do brilho que existia no rosto de Moisés, que desvanecia, ou seja, se apagava, o brilho que nós carregamos por causa da presença do Espírito em nós, não desvanece. Ele não desaparece, ele não se apaga. Porque não fala mais de uma aliança temporária, mas fala de uma aliança permanente. Que Cristo fosse conosco e selou ela com o Espírito Santo em nós, que faz com que nós sejamos brilhantes todos os dias. Mas eu gostaria que nós lêssemos também um pouquinho desse texto, para a gente ver o que aconteceu com Moisés, qual foi a experiência de Moisés com a glória de Deus e com o resplendor de Cristo, já tipificado, que existia na vida dele. Vamos ler lá, Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 29. Aqui nós vamos ter uma compreensão clara a respeito de que Paulo estava falando no texto lá de Coríntios. Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 29. Ao descer do monte Sinai, com as tábuas da aliança na mão, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade o atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, contava aos israelitas tudo o que havia lhe sido ordenado. Eles viam o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Aqui, como eu disse, a gente vê a explicação daquele texto que nós lemos em 2 Coríntios, trazendo essa situação que Moisés vivia frequentemente ali durante o tempo da caminhada no Egito. Ele falou com o Senhor, ele teve um encontro com Deus no alto da montanha. Quando ele desceu, ele não sabia, mas o seu rosto brilhava. Só que diferente do que talvez seja o natural de nós pensarmos quando nós vemos um rosto ou alguém que resplandece, a primeira reação do povo não foi de reconhecer a glória ou o que tinha de sobrenatural e se alegrar, mas o povo temeu, o povo teve medo quando viu o rosto de Moisés brilhando. E qual que foi a solução que Moisés encontrou? A solução que ele encontrou foi: ele descia, e isso não aconteceu apenas quando ele desceu do monte depois de trazer ali as tábuas da lei, mas todas as vezes que Moisés ia falar com o Senhor, quando ele voltava desse encontro, o rosto dele brilhava. Mas para não gerar um incômodo no povo que tinha medo do brilho do rosto de Moisés, o que ele fazia? Ele colocava um véu. Ele tampava
o rosto para que o brilho não incomodasse o povo, para que o povo não temesse por causa daquele brilho, daquele resplendor que vinha da própria glória de Deus que ele contemplava quando ele tinha esses encontros com o Senhor. E trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, quando nós não conhecemos o Senhor, quando nós temos um encontro com Ele, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, passa a habitar em nós também a glória dEle. Passa a habitar em nós um resplendor. E sabe qual que é a verdade? Esse resplendor, ele não pode ser tampado, ele não pode ser escondido. Qualquer um que nos vê, consegue ver a diferença que a glória de Deus faz na nossa vida. Já aconteceu com você, de você chegar num lugar e a pessoa falar com você assim, eu não sei te explicar, mas tem alguma coisa diferente em você. Você tem uma energia boa, você tem um brilho diferente, tem algo diferente em você que eu não sei explicar. Queridas, a próxima vez que alguém chegar perto de você e falar que você tem algo diferente, você fala, eu tenho mesmo, eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim. É isso que faz essa diferença. Há poucos meses, um mês atrás, nós tivemos uma experiência muito interessante em família. Era meu aniversário, eu amo comida japonesa. Aí meu esposo me buscou no meu trabalho, que nesse dia eu estava presencial lá em Belo Horizonte, e me levou para poder comer comida japonesa. E a gente chegou no restaurante, tinha um senhor muito sorridente, muito simpático. E esse senhor começou a servir a nossa mesa. E ele veio, trouxe cortesia. E muito solícito, tudo que a gente pedia nos tratou assim, de uma forma excepcional. Muito bem mesmo. Brincou com as crianças. E a gente comentando, nossa, mas que garçom bom, né? Que solícito, tão educado. E já estava quase na hora da gente ir embora. Ele chegou perto da nossa mesa e falou assim, mas antes de ir embora, nós vamos orar. Aí a gente olhou assim, uai, como que ele sabe que nós somos crentes, né? Viemos aqui como qualquer outra pessoa. E a gente olhou para ele, amém, meu irmão, a paz. Aí ele se apresentou, aquele garçom, ele era um pastor. E nós nos apresentamos, falamos que nós também éramos cristãos, que nós éramos pastores. Ele falou, não, mas eu já sabia. Na hora que vocês sentaram aqui na mesa, eu vi que essa mesa não era igual às outras. Que tinha algo de diferente aqui. A gente não precisou abrir a boca para poder falar. Ele mesmo chegou e falou assim, e no final nós vamos orar. Queridos, nós somos reconhecidos aonde nós estamos. E sabe qual que é o mais interessante? Um brilho que é reconhecido uns pelos outros. Quantas vezes nós também já não chegamos em algum lugar e a gente percebeu, não, aquele ali é crente. Aquele ali não precisou falar, não precisou abrir boca, e não tem a ver com vestimenta, não tem a ver com aparência, mas tem a ver com algo que emana, que flui do interior, que flui de dentro de nós por causa da presença do Espírito. Porque a palavra de Deus vai ser clara em nos dizer que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos. Irmãos se reconhecem. Irmãs se reconhecem. Por isso que você vê, por isso que é tão especial vocês estarem perto uma das outras, porque vocês se reconhecem. Porque a glória de Deus que existe na vida da sua irmã é a mesma glória do mesmo Espírito que habita em você. Só que é muito bom entre nós quando nós nos reconhecemos, quando nós vemos esse brilho e nós podemos enxergar e saber que é algo que provém de Deus, que provém do Espírito. Mas o mundo que não conhece a glória, o mundo que não entende a graça que nos alcançou, que não entende o que é ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes vai temer aquilo que nós carregamos. E sabe qual que é o problema disso? Muitas vezes, assim como Moisés fez, colocou um véu para poder tampar esse brilho que resplandecia da vida dele, nós temos feito da mesma forma. Nós temos colocado um véu sobre nós para poder nos amoldar a forma do mundo. Porque para quem não conhece, talvez o nosso brilho incomode. Talvez o resplendor da glória de Deus na sua vida cause incômodo em outras pessoas. E é muito mais fácil talvez a gente tentar tampar o sol com a peneira, literalmente, porque
Um véu não vai apagar e não vai tirar a realidade do que existe por baixo dele. Mas para poder nos amoldar ao padrão desse mundo, para não causar um incômodo aos outros, muitas vezes nós temos colocado um véu por cima da glória que nós resplandecemos todos os dias por onde nós andamos. Por quê? Por conveniência. Para Moisés era conveniente, ele era líder do povo e aquele brilho incomodava o povo. Então ele falou, ótimo, vou tampar. Somente quando eu estiver na presença do Senhor e voltar, eu vou deixar que vocês vejam para vocês verem. Talvez tenha uma comprovação que eu encontrei com o Senhor. Mas no restante do tempo ele permanecia com o véu cobrindo a glória, o brilho que existia no rosto dele. Queridas, nós não precisamos nos viver para nos amoldar a esse mundo. Muito pelo contrário, em Romanos 12:2 a palavra vai nos dizer: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Conformar é o quê? É se colocar dentro da forma, com a forma. E às vezes a nossa forma de viver, os nossos conceitos, os nossos valores vão contra aquilo que o mundo prega, contra aquilo que o mundo fala. E às vezes a gente tem feito como Moisés, a gente coloca ali um véuzinho, uma capinha para poder fingir que nós somos iguais a todo mundo. Ei, você não é igual a todo mundo, a sua mãe estava certa. Você não é todo mundo. Existe uma glória, existe uma presença, existe um resplendor na sua vida, que não foi feito para que você coloque um véu, que não foi feito para que você apague, para que você esconda. Muito pelo contrário, você é luz do mundo. Você precisa refletir essa glória. Incomode a quem incomodar. Incomode a quem incomodar. Não se pode pegar uma lâmpada e colocar embaixo da cama. Antes se coloca ela no meio da casa para que todos aproveitem da luz que ela emana. Nós fomos chamadas para poder ser luz desse mundo. Então não se coloque em formas, não se coloque em padrões estabelecidos pela terra. Não, o nosso padrão é estabelecido pelo céu. E assim como Cristo vem numa glória, onde os seus pés são como chamas de fogo e sua roupa é reluzente, esse brilho já se reflete na sua vida e você já pode emanar. Nós somos luz nessa terra. Nós somos luz nessa terra. Não viva por conveniência. Não deixe que o desejo de se amoldar aos padrões desse mundo, ou de passar desapercebida, ou de não incomodar ninguém, faça que você faça como Moisés fez. Tampe a glória. Tampe a prova da glória de Deus. Queridos, o mundo pode nos temer. O mundo pode não nos compreender. Mas nós não somos movidos pelas regras desse mundo, nós somos movidos pelas regras do céu. Nós não podemos viver por conveniência, nós temos que viver por obediência àquele que nos chamou. Talvez para ser aceita, você tenha colocado um véu sobre essa glória. Talvez lá no seu trabalho ninguém saiba que você é cristão, porque você faz questão de esconder. Porque você faz questão de não refletir. Talvez a sua casa ainda não foi salva, por quê? Porque você tem colocado um véu sobre essa glória que era para poder iluminar e refletir na vida de todos os que estão dentro do seu lar. Eu não sei qual que é o seu contexto, eu não sei com quantas pessoas você convive, mas o que eu posso te dizer, você foi colocado como luzeiro no lugar que você está. E você precisa tirar nessa noite esse véu que tem impedido que as pessoas vejam o brilho da glória do Senhor sobre a sua vida. Para que todos vejam a diferença que o Espírito Santo que habita em você faz. E talvez esse véu também tenha sido colocado por um outro motivo. A princípio, Moisés colocou o véu porque o povo teve medo. Mas quando nós lemos o texto lá de Coríntios, vai nos mostrar talvez qual seja a outra motivação de Moisés a colocar o véu. Lá no texto de Coríntios vai falar que a glória, vamos lá no texto, que a glória que existia na vida de Moisés, ela não era uma glória, o brilho, o resplendor que existia não era um resplendor permanente,
mas era um resplendor que era temporário, porque ele desvanecia, ou seja, ele apagava. Vamos lá no verso, deixa eu achar aqui. Lá, verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras de pedra, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não poderiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que aos poucos pudesse ir se apagando. E talvez essa fosse a motivação também de Moisés em colocar o véu. Porque quando ele tinha um encontro com o Senhor e voltava desse encontro, ele tirava o véu e o rosto dele resplandecia. Logo após ele colocava o véu. A verdade é que após ele colocar o véu, ninguém sabia quanto tempo aquele brilho ainda durava. Porque ele novamente só tirava o véu quando ele ia novamente na presença do Senhor. Mas o texto em Coríntios é claro ao dizer que era uma glória que desvanecia, ou seja, era um resplendor que aos poucos ia se apagando. E talvez seja por isso também que muitas vezes nós temos colocado um véu diante do nosso rosto. Porque o brilho que um dia existiu talvez não esteja mais tão brilhante como antes. Talvez a gente esteja querendo manter a aparência. Talvez você pense, se eu colocar um véu na frente do meu rosto, as pessoas não vão ver que a glória que um dia existiu está se desvanecendo. Que talvez o meu relacionamento com Deus não esteja tão intenso como ele já foi. Que talvez os meus momentos com o Senhor ou a minha vida com Deus não esteja como um dia já foi. Talvez você tenha abandonado o primeiro amor. Talvez você tenha se afastado do relacionamento com Deus. Mas como você mantém um véu, uma máscara na frente do seu rosto, parece que tudo continua do mesmo jeito. Só que eu tenho algo para poder te dizer nessa noite. O seu Pai que te conhece no secreto, o seu Pai que te conhece no íntimo, Ele conhece a realidade da sua vida e do seu coração. Talvez aqui para os seus pastores, talvez para os seus amigos, para a sua família, esteja tudo bem. Afinal, está tudo na mesma. Afinal, todos os dias ele olha para o seu rosto e não vem o brilho, vem o véu. E através do véu não é possível verificar o que existe abaixo. Mas você sabe que o brilho já não está mais como antes. Você sabe que o seu nível de comunhão não tem sido o mesmo nível de anos atrás. Talvez você sabe que a tua comunhão com o Senhor já não tem sido mais a mesma. E aí mais uma vez nós caímos na conveniência. Quantas pessoas têm vivido de máscaras? Quantas pessoas tendem a fingir que são o que não são? Às vezes chega aqui na igreja, ora, até mesmo ministra sobre a vida de pessoas, discipula, mas só Deus sabe que por dentro o coração está fechado, que às vezes está fazendo por performance ou porque está acostumado a fazer. Quantas vezes o Senhor não vê aquela oração que você faz porque você tem hábito? Porque você já acostumou a orar todos os dias, talvez quando você acorda, talvez quando você dorme, mas a oração se assemelha a vãs repetições, porque você termina a oração e sequer você lembra o que você orou, porque se tornou automático. Porque você não faz por devoção, você faz por costume. Quantas vezes você não lembra a última vez que você foi impactada pelo poder da palavra a ler um texto da escritura lá no seu quarto? Queridos, muitas vezes a gente foca na performance. Eu preciso fazer o devocional, eu preciso ler tantos versículos no dia, eu preciso orar tantos minutos. Enquanto o Senhor sim quer que você tenha tempo com Ele, mas Ele está muito mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade. Ele está muito preocupado com que disposição há no seu coração em ter um encontro com Ele, do que você fazer aquilo simplesmente para poder cobrir um ritual, como você toma banho, como você come, como você faz qualquer outra coisa na sua vida.
Nós temos normalizado esses momentos. Por isso, muitas vezes, eles são apenas comuns e não cheios de vida, não cheios de Espírito, e não nos provocam uma mudança real no nosso interior, porque nós temos feito apenas no automatismo. Enquanto nós vamos vivendo assim, o brilho vai desvanecendo. A glória vai diminuindo, não a glória do Senhor, mas o nosso contato com a glória. Porque vocês veem aqui no texto que a glória, o brilho que Moisés refletia não era um brilho próprio, não era algo que vinha dele, mas é algo que vinha do encontro com o Senhor. Tanto que somente quando Moisés ia à presença do Senhor, o rosto dele voltava a brilhar, porque era reflexo daquele com quem ele tinha se encontrado. Assim também é conosco. A nossa vida com Deus, o nosso resplendor precisa ser um reflexo da glória daquele com quem nós temos nos encontrado diariamente. Mas o texto vai nos trazer uma esperança muito boa. A partir do momento que se a glória de Moisés, se o brilho, se o resplendor que havia na vida de Moisés se desvanecia com o tempo, nós temos uma nova esperança. Porque todas as vezes que Moisés se reencontrava com Deus, o brilho era restabelecido. O brilho era restabelecido. Então, a partir do momento onde nós nos voltamos ao Senhor, nós nos voltamos ao relacionamento com Ele, nós nos voltamos ao lugar de comunhão com Ele, o nosso brilho também é restaurado. Na verdade, o texto vai nos dizer que esse brilho que existe em nós, ele já não vai mais apagar como que existia em Moisés. Sabe por quê? Moisés, ele tinha encontros com o Senhor, periodicamente, temporariamente. Quando Deus precisava falar ao povo, ele marcava o encontro com Moisés. Moisés entrava na tenda do encontro e naquele lugar ele tinha aquele momento de falar com o Senhor. Só que eu e você desfrutamos de um privilégio que Moisés não desfrutou. Ele tinha encontros com o Senhor. Nós temos o Senhor em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e habita dentro de vocês, de forma que nós não temos encontros esporádicos com Deus, mas nós vivemos com Ele, andamos com Ele, dormimos com Ele, acordamos e fazemos cada tarefa do nosso dia na presença dEle, porque nós temos um Deus que é residente, através da presença do Espírito dEle em nós. Então nós temos um brilho que ele não precisa desvanecer, porque a presença daquele que é a fonte da luz em nós, ela está presente todos os dias da nossa vida. Assim como Jesus promete: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas talvez essa conexão entre você e Deus esteja estremecida. Não por causa dele, porque ele permanece imutável no seu lugar de glória. Mas às vezes, de acordo com a nossa caminhada, de acordo com as experiências que nós vamos tendo, o nosso coração é abalado. A nossa parte da aliança muitas vezes é quebrada. E nessa noite eu quero te convidar a não viver mais de máscaras, mas descobrir o seu rosto. Não importa se a glória talvez não seja como um dia foi, como o relacionamento que você tem com o Senhor hoje talvez não esteja no mesmo nível de intensidade que esteja um dia. Você tem um Deus que é residente e que está pronto a restabelecer a plenitude desse relacionamento hoje com você, de forma que você possa refletir a glória dele continuamente, todos os dias, e de fato viver essa glória que ele tem para poder manifestar através de você. Porque ele nos chamou para esse lugar. Ele nos chamou para esse lugar. E voltando aqui no texto de Coríntios capítulo 7, nós vemos Paulo fazendo esse paradoxo e justamente mostrando, olha, o resplendor que havia na vida de Moisés, a glória que era refletida na vida de Moisés, era o sinal de uma antiga aliança.
Era o sinal da aliança que Deus tinha feito com o povo naquele tempo. Quanto mais essa nova aliança que é estabelecida através de Cristo Jesus em nós, é muito mais excelente, é muito superior àquela que foi estabelecida juntamente ali com Moisés. Moisés sim, viu a glória de Deus, refletiu a glória de Deus. Mas hoje eu e você não somos apenas o reflexo, mas assim como Jesus foi chamado de luz do mundo, nós também somos chamados na palavra de Deus de luz do mundo. E o interessante é que Moisés, ele resplandecia como um reflexo. Nós não somos apenas o reflexo, nós somos a própria luz. Ele nos chama de luz do mundo. É muito diferente quando eu penso na luz do reflexo. Por exemplo, se eu pegar um espelho e colocar perto de uma luz, ele vai refletir, não é verdade? Mas aquela luz, ela não emana do espelho, ela é apenas um reflexo, apenas uma sombra. Mas nós somos chamados de luz do mundo, que seria o equivalente a nós sermos como essa lâmpada. Essa lâmpada, ela emana uma luz que vem de dentro para fora, sai dela, não é um mero reflexo. E assim somos nós também, como luz do mundo. Nós não somos um mero reflexo de uma glória, mas como Deus habita dentro de nós, essa luz, essa energia flui dentro dele e reflete através das nossas vidas. Mas nós precisamos compreender que essa luz, que esse brilho não é uma luz própria, mas é uma luz que provém de Deus. Nós, sem a presença dele, seríamos como uma lâmpada apagada. Mas a partir do momento que o Espírito dele passa a habitar dentro de nós, é como se nós estivéssemos conectados àquele que é a fonte da energia dessa luz que emana dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. E por isso hoje, diferente do que Moisés fazia, que era cobrir o rosto, para que não fosse vista essa glória que ia se dissipando com o tempo, o convite que Paulo faz para cada um de nós é que hoje nós possamos andar com o nosso rosto descoberto, refletindo a glória daquele que nos chamou para uma aliança muito superior àquela que Moisés tinha estabelecido. Vamos voltar aí para o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós que com a face descoberta refletimos a glória do Senhor, refletimos a glória de Deus, a glória daquele que é Espírito. Queridas, Deus não te chamou para viver com um véu sobre o seu rosto. Deus não te chamou para poder viver uma vida embaixo de máscaras, mas Ele te chamou para poder refletir a glória dEle. A glória dEle, porque não é uma glória que provém de nós, mas é a glória dEle, por onde nós andarmos. E isso fala do que é ser uma mulher shine. Voltando no início daquilo que nós comentamos lá atrás, em março. É ser uma mulher que reflete a glória de Deus por onde passa. É ser uma mulher que reflete a realidade do céu aqui na terra. É uma mulher que vive segundo a vontade do Senhor e não vive segundo as vontades da sua própria carne. É uma mulher que por onde passa, ela é notada. Não por causa da roupa, não por causa da maquiagem, não por causa dos adornos, mas porque nela existe uma beleza que provém do céu. Existe uma graça que mais ninguém tem, porque foi concedida pelo Senhor para você. E sabe o que é lindo da palavra de Deus? Porque diz que esse brilho, ele não é um brilho que chega até um certo ponto
e ele apaga, ou ele permanece constante. Mas a palavra de Deus vai nos dizer aqui, no último versículo que nós lemos, que essa glória ela é crescente. Ou seja, ontem eu brilhei menos do que hoje, porque amanhã eu vou brilhar ainda mais. Porque é exponencial, porque o Senhor cada dia tem nos feito como joias polidas. Você já viu como que é um diamante bruto? Alguém já viu uma pedra bruta? Não digo na mão, mais ou menos na TV, em algum lugar. Quero ver na mão, né, pastor? Um dia, se alguém nos der um diamante bruto, eu recebo, para poder lapidar. O diamante bruto, quando você pega ele lá onde ele nasceu, né, onde ele foi produzido, ele praticamente não tem brilho nenhum, parece uma brita. Porque ele ainda não foi polido. Mas a partir do momento que ele começa a passar pelos processos, em que ele é lapidado, em que ele é polido, cada vez mais o seu brilho vai se tornando evidente. Quanto mais polido, mais brilhante. Quanto mais a gente vai permitindo que o Espírito faça a obra de transformação na nossa vida, mais brilhante nós vamos nos tornando. Aquele brilho ele vai se tornando mais nítido, sabe por quê? Vai se tirando a impureza, vai se tirando aquilo que não faz parte da pedra, para poder revelar a essência daquilo que existe dentro. Quando o Espírito passa a habitar em nós, existe um tesouro guardado em vasos de barro. Existe um tesouro que é o Espírito que habita dentro de nós, que já foi ali colocado. Mas o velho homem, a velha mulher, né, aqui, ela continua existindo. E a partir do momento que nós vamos permitindo que o Espírito Santo vai fazendo os processos, e vai nos lapidando, vai tirando as impurezas que somos nós mesmos, que são nossas convicções, que são as nossas dores, que são as nossas ideias, os nossos costumes, as nossas crenças, que nos acompanharam durante a nossa vida, mas que já não cabe mais nessa nova vida. E o Senhor vai nos transformando de glória em glória. E é como o processo que o ourives, né, vai fazer, não sei se é o ourives, acredito que seja, o joalheiro, vai fazer de polir aquela pedra. O brilho já existia, a essência, o diamante sempre foi diamante. Mas para que ele possa resplandecer com o brilho real que ele tem, ele precisa ser processado. Ele precisa ser lapidado, ele precisa ser polido. E é por isso que o Espírito Santo foi dado a nós. Ele é o tesouro que já habita dentro de nós. Mas pelo processo que ele vai fazendo de santificação na nossa vida, o nosso brilho vai sendo revelado. Vai sendo tirado partes da Marina, que é a impureza, os meus pecados, as minhas manias, as minhas desobediências, as minhas resistências. E cada vez que cada uma dessas impurezas ela é retirada, vai dando lugar para que o brilho da glória do Espírito vá surgindo na minha vida. E que a gente vai crescendo até a estatura do varão perfeito que é Cristo. E o nosso brilho vai se tornando cada vez mais pleno. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo vá fazendo essa obra de lapidação dentro da nossa vida. Que Ele vá retirando o véu, que Ele vá retirando as escamas. Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quantas filhas nós temos aqui nessa noite? Toda a criação aguarda ansiosa a manifestação de você, filha do Senhor. E como nós vamos manifestar essa glória? A partir do momento em que nós tirarmos os nossos véus dos nossos rostos, em que nós permitimos que o Espírito Santo vá fazendo essa obra de transformação em nós, para que nós possamos mostrar ao mundo o brilho que existe dentro de cada uma de nós. O tesouro está depositado dentro de você, mas nós precisamos trazer à tona a realidade que já foi estabelecida sobre nós no céu, mas que por conveniência, por medo, ou por causa do estado que nós estamos, muitas vezes nós temos escondido. E eu creio que é isso que o Senhor deseja fazer conosco nessa noite.
Talvez você tenha vivido o ano de 2024 toda escondida. Escondida embaixo das suas mágoas, escondida debaixo das suas falsas convicções, escondida embaixo das suas dores. Mas o Senhor quer tirar esse véu nessa noite. Você nasceu para resplandecer. Uma glória que não é sua, mas uma glória que é do Senhor. E nessa noite o Senhor vai tirar e vai polir quem precisa ser polido. Vai tirar o véu de quem precisa ser tirado. Porque nós não temos tempo mais para poder viver uma vida onde nós estamos escondidas. Mas o Senhor precisa, o mundo precisa, a criação aguarda a manifestação de você, filha do Senhor. Você precisa o quanto antes assumir o seu lugar como luz desse mundo. Mas para isso você precisa pedir ao Senhor: Pai, tira esse véu do meu rosto nessa noite. Eu não quero mais viver nesse lugar de conveniência. Eu não quero mais me esconder, mas eu quero que o mundo veja esse tesouro que o Senhor implantou dentro de mim. Eu quero ser uma mulher shine. Eu quero ser uma mulher que reflete, que resplandece a glória daquele que me chamou. E eu não quero, Senhor, brilhar e resplandecer para aparecer, mas eu quero que o mundo te veja, Senhor, através de mim. Eu quero que a glória do Senhor seja manifesta e visível através daquilo que o Senhor depositou na minha vida. Porque o Senhor já depositou dentro de você. Basta que você tire o véu. Basta que você permita ser polida pelo Espírito nessa noite, para começar a resplandecer em todos os lugares que o Senhor tem te chamado para estar. Se coloque de pé nessa noite. Eu não sei, querida, qual é essa situação hoje? Tem dia que a gente se sente tão chué. Eu não sei se essa expressão vocês conhecem, mas eu digo que é tão chué, tão para baixo, quando a gente se sente tão sem valor às vezes, até mesmo diante de Deus, por mais que a gente saiba o nosso lugar como filha amada do Senhor e que o amor dele não muda por causa das circunstâncias que nós vivemos, dos pecados que nós cometemos. Mas é como se a gente sentisse como aquele brinco que a gente tem lá no fundo da gaveta, que a gente já usou muitas vezes, mas tá lá, já não está brilhando mais como no dia que a gente comprou, como no dia que a gente olhou para aquela joia e os nossos olhos se encheram. Mas o Senhor quer reestabelecer o nosso brilho nessa noite. Ele quer reestabelecer o seu lugar, porque sabe o que é interessante? Talvez aquela joia está lá e ela não esteja com o brilho que ela teve um dia, no dia que ela estava lá na loja, você escolheu. Mas não é porque ela deixou de ter aquele brilho tão intenso que ela perdeu o seu valor. O valor dela continua sendo o mesmo. O seu valor diante do Senhor continua sendo o mesmo. Porque Ele te pagou por um preço, querido, que não existe ouro ou prata no mundo que possa pagar. Por isso Ele foi pago com sangue. Não importa se, talvez você não esteja nesse momento sentindo que você está refletindo a glória como você deveria refletir. O importante é que seu valor não diminuiu. Mas o Senhor quer te reestabelecer nesse lugar nessa noite. Que você se coloque nas mãos de Deus e peça: Pai, se eu tenho vivido como uma máscara, com o véu na frente do meu rosto, fingindo que está tudo bem, Senhor. Mas nessa noite eu rasgo meu coração e digo: Pai, eu sei que não está tudo bem. Eu sei que talvez eu tenha empurrado com a barriga até aqui. Que talvez os meus dias, o meu nível de comunhão não esteja como sempre foi. Mas, Pai, eu não quero permanecer neste lugar, porque eu creio, Pai, que o que o Senhor implantou dentro de mim precisa sair para fora, precisa vir, precisa ser exposto. Por isso eu tiro, ó Pai, independente do meu estado, esse véu, essa máscara, esse lugar de uma falsa vida que talvez eu tenha vivido, para que o Senhor possa me polir nessa noite, ó Pai, para que o Senhor possa restabelecer o meu brilho. Eu me coloco nas Tuas mãos, ó Pai. Oh Senhor, nós nos colocamos nas Suas mãos nessa noite, Pai. Nós nos colocamos nas Suas mãos essa noite, ó Pai, porque nós sabemos que o nosso brilho, a nossa glória não vem de nós mesmos, mas elas vêm do Senhor.
Senhor, Pai. Vem do Teu Espírito que habita dentro de nós. Que o Senhor possa nos polir nessa noite, ó Pai. Que talvez o brilho que tenha sido ofuscado por tantas situações, por tantas dores, por tantos processos vividos, situações mal resolvidas, ó Pai, nós colocamos todas elas diante do Senhor, porque nós não vamos permitir, ó Pai, que as situações, as impurezas da vida tampe o brilho da glória que o Senhor já plantou dentro de nós. Muito pelo contrário, ó Pai, nós queremos refletir essa glória que foi implantada pelo Senhor, ó Pai, e que nós temos, ó Pai, o desejo de trazer para fora, de resplandecer, de brilhar, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. Pai, que o Senhor cure os nossos corações nessa noite, ó Pai. Ah, Senhor, que o Senhor nos limpe. Ah, Senhor, que o Senhor restabeleça em nós, ó Pai, que o Senhor vá em cada cantinho da nossa vida, do nosso coração, ó Pai, e que como joias nós possamos ser lapidadas, polidas, transformadas, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, se existe alguma filha do Senhor que tem sentido que está desconectada, que o Senhor se reconecte nessa noite, ó Pai. Que elas possam estar reconectadas à fonte da luz que emana dentro do coração delas, ó Pai. E que elas possam sentir nesse momento essa aliança restabelecida no Senhor, ó Pai. Porque é o Senhor que as reacende, o Senhor que as reaviva, o Senhor que transforma a mente, o coração, ó Pai, para que elas possam viver a realidade do Senhor nesse tempo, ó Pai. Nós somos Suas filhas, Senhor, e nós assumimos o nosso lugar. Assim como Teu Filho é a luz do mundo, ó Pai, nós também queremos ser luz desse mundo. Resplandeça em nós, resplandeça através de nós, e que o mundo Te conheça, ó Pai, através das nossas vidas, ó Pai. Chega de viver embaixo do véu, chega de viver escondida, mas que no mundo possa ver, ó Pai, a glória do Senhor refletida no rosto de cada uma das Suas filhas. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que
valia nada, que você não prestava para nada. Queridas, você é um tesouro. Você é um diamante nas mãos do Senhor. E se você se submeter ao processo que Ele tem para fazer na sua vida, as pessoas não vão acreditar na intensidade do brilho que vai emanar da sua vida. Pastor, eu creio nisso, que o Senhor vai iniciar processo na vida de mulheres que você vai se surpreender. Elas vão refletir uma glória, elas vão ter tanta autoridade no Senhor, de uma forma tão sobrenatural que vai ser surpreendente. As pessoas vão olhar e vão falar: o que aconteceu com as mulheres daquela igreja? O que aconteceu? Porque existe algo de especial. Elas resplandecem a glória do Senhor de uma maneira sobrenatural. O valor está aí, querida, não é por causa da situação que você é hoje. O Senhor não quer que você se veja na situação que talvez você vive, mas que você se veja como Ele te vê. Porque o diamante que foi colocado está lá na mina. Ele tem o mesmo valor para Deus do que aquele diamante que está no anel, porque Ele que plantou. Ele só não foi processado, mas ele já tem valor. Você já tem valor. Na eternidade, Deus já determinou o seu valor e ninguém tira esse valor de você. Só se submeta ao processo que Ele precisa para poder te lapidar. Se submeta debaixo da potente mão do Senhor. Não resista aos processos que Ele tem para poder fazer na sua vida, porque é para que seja revelado o tesouro que você carrega. A criação espera a manifestação das filhas do Senhor. Você carrega algo de tão precioso, de tão especial, de tão único, que mais ninguém tem. Existem pessoas que você vai tocar com o seu brilho, que mais ninguém pode tocar. Eu, a pastora Marina, não posso. A pastora Aline não pode, porque o brilho dela é específico. Mas existe um tesouro guardado dentro de você, que só você pode revelar. Só você pode revelar. E o Senhor deseja te tirar desse lugar de pedra bruta e te transformar de fato. Não te transformar porque você já é uma joia preciosa, mas te expor para que essa glória que existe dentro de você não fique escondida, mas que ela surta efeito em todos os lugares que você vive. Se submeta aos processos do Senhor. Se submeta ao polimento. Se submeta ao corte. Submeta ao corte. Talvez você está muito apegado ao lugar que você está. Você fala: eu não quero sair daqui. Mas você precisa sair desse lugar para poder viver o processo. Tem lugares que não vão te caber mais, que você só vai poder ser polida se você sair dele. Porque não tem como você viver o processo sem ser retirada para poder ser polida. Não resista a sair desse lugar. Talvez você tenha resistido ao polimento, porque o polimento vai tirar as arestas. O polimento é um processo que vai tocar na sua carne, que vai tirar partes que talvez você não queira tirar, que você tem resistido a tirar. Mas o Senhor precisa, porque existe algo debaixo dessa capa. Existe algo debaixo desses resquícios de uma velha vida que Ele precisa eliminar para que o que existe de precioso dentro de você seja exposto. Não resista, querida, mas viva o processo que o Senhor tem para a sua vida. Porque ao final do processo todos vão olhar, todos vão ver e vão falar: tem um valor inestimável. Porque não foi homens, não foi pelas mãos de pessoas, mas você foi forjada e polida pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. E por isso o brilho que veio emanar de você é algo incomparável. Incomparável. Eu creio nisso, que o Senhor está levantando como joias preciosas no meio dessas mulheres. Mulheres que vão refletir uma glória de um tamanho, uma graça especial, sobrenatural, vinda dos céus, que vão ser valorizadas não pelo aquilo que elas podem oferecer, que não vão ser valorizadas por talentos comuns, mas que vão ser valorizadas pela glória de Deus que vai refletir da vida de cada uma de vocês. Eu creio nisso. Eu creio que vocês são mulheres Shine.
e que o Senhor vai mudar a história dessa cidade através da vida de cada uma de vocês. Se submetam ao processo do Senhor. Deixa que Ele te pula, deixa que Ele te limpe, deixa que Ele te restaure, deixa que Ele venha fazer aquilo que é a vontade dEle na sua vida. Vai valer a pena. Pode ser dolorido, pode ser difícil, pode te custar tudo, mas vai valer a pena. Eu te garanto que vai valer a pena, porque todos vão ver, olhar e saber, e juntamente considerar que somente a mão do Senhor pode ter feito aquilo que vai ser feito na sua vida. Amém? Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que o Senhor transforme nessa noite a mente das suas filhas. Pai, que toda resistência seja quebrada nessa noite, que elas passem a ver como o Senhor vê, que elas vejam da perspectiva da obra pronta e não com as perspectivas das situações que elas vivem hoje, ó Pai. Que o Senhor mude o olhar, que o Senhor mude a visão, que elas possam ver como o Senhor vê e não como nós vemos, ó Pai. Que haja uma ampliação de visão nessa noite, ó Pai, para que elas possam contemplar o fim, que elas tenham os olhos fitos no autor e no consumador da fé delas, ó Pai, para assim não desistir no meio do caminho. Eu ministro renovo nessa caminhada, ó Pai. Se existem mulheres que estão cansadas, doloridas, ó Pai, que dizem: Pai, eu já vivi processos demais, eu já renunciei demais, eu não aguento mais renunciar. Ei, o Senhor vai fazer você renunciar até não ter mais nada de você mesma, porque é isso que Ele precisa, que não exista mais nada de você. Não existe renúncia de que o Senhor não seja digno. Ele é digno de tudo, absolutamente tudo, Pai. Muda a nossa perspectiva, Senhor, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo. Sabe, às vezes você ouviu tudo isso, Sim, ao mas você tá Rei assim: dos como? Como eu vou brilhar? Como eu vou refletir? E Jesus diz assim pra você: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Olha pra sua irmã e fala assim pra ela: minha irmã, não é a sua força que vence as trevas, não é a sua força que vence a escuridão da sua vida, mas é a luz de Jesus, amém? E você não veio aqui nessa noite em vão. Existe uma luz tão poderosa, tão preciosa, que quer inundar você, que quer transformar você, que quer refletir através de você, e essa luz se chama Jesus.